Vamos aos materiais. Como vocês podem ver, a maioria dos materiais aqui são reciclados. São materiais que você não tem custo para aquisição. E eu peguei duas réguas. As duas eu estou utilizando com fundo branco para ficar mais fácil a visualização. E as duas têm 20 centímetros. Poderia ser menor ou poderia ser, na verdade, uma régua e cortar ela no meio. Tanto faz, e vocês vão ver durante o uso do equipamento. Eu estou usando uma trena aqui, 1 metro. Pode ser qualquer tipo de instrumento para medir longos caminhos, 30 centímetros, 40 centímetros. Aqui é um pedaço de arame. É um arame até meio enferrujadinho que eu achei no quintal de casa. Esse aqui tem 35 centímetros. Ele já está todo feito como um ponteiro. E quanto maior for, melhor. Eu acho que se você fizer um ponteiro com menos de 30 centímetros todo o tamanho dele, pode ter um resultado inferior ao esperado. Eu estou usando 2 parafusos soberbos, esse parafuso como peso, um pedacinho de mangueira de jardim, uma guia com um parafuso, porca, e isso daqui é só um espaçador, é uma porquinha 6 mm. E o parafuso que eu estou usando é um parafuso 4. Esse aqui é o parafuso do nosso ponteiro. Estou usando um sargento, pode ser um alicate de pressão, qualquer outro material que você tiver. E madeira. Tudo é de caixa. Essa madeira maior tem 55 centímetros, mas ela poderia ter 30. Eu vou utilizar ela na prensa, somente como uma régua. Esse daqui é uma lateral de uma gaveta, ela tem 28 centímetros. Poderia ser maior, eu acho que poderia ser maior, né? De vocês pode ser menor um pouquinho, mas não muito menor, porque é aqui que vai ficar o ponteiro. E um outro pedacinho de madeira, que é esse mesmo pau que eu achei. E eu vou colocar ele como suporte ao nosso instrumento, tá ok? Além do mais, vou precisar de uma fita e um par de canetas. Vamos começar a montagem. A primeira coisa a fazer é pegar o arame ou qualquer outro material que dê para tornear ele manualmente e ele manter a sua estrutura, né, sem dobrar. Isso daí vai fazer com que o ponteiro ele não mexa durante a medição. Para quem pegou um arame com 35 centímetros, mede mais ou menos 20 centímetros, que é essa distância aqui. E vamos fazer uma argola com o mesmo parafuso que a gente for utilizar no ponteiro. Então você vai colocar o parafuso sobre o arame, vai dar uma volta no parafuso. Aqui no caso eu já fiz todo o ponteiro. Depois que você fizer, dica, dá uma martelada nele. Vamos dar assim, aí, tá vendo? Eu martelei ele para que o ponteiro ficasse unido. Olha como ele ficou fino. O segundo passo vai ser pegar a madeira, onde nós vamos fazer como um suporte do ponteiro, e vamos fazer um furo. Esse furo aqui é o furo do ponteiro. Ele tem exatamente a mesma espessura do parafuso que eu vou utilizar como pino do ponteiro. Aqui no caso eu utilizei um parafuso 4 mm e fiz um furo 4 mm. Qual que é a posição desse furo? A posição desse furo é o diâmetro da sua bengala mais de 15 a 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros acima. Você vai fazer uma marcação e vai fazer um furo. Esse furo tem que ser próximo à borda. Eu não fiz ele muito próximo não, porque eu coloquei o meu ponteiro com uma barriga bem grande aqui para dar menos variação. Mas fica a critério. E já fiz 2 furos para que eu coloque o apoio. Esse apoio aqui, eu tive que fazê-lo porque eu não tenho um sargento ou qualquer lugar que eu possa segurar essa peça aqui horizontalmente a mesa de apoio. Então eu coloquei aqui lateral
eu vou montar ele para quando eu colocar um suporte aqui, ela fique parada sem se mexer, certo? Fiz 2 furinhos aqui. No painel, ok? Eu vou colocar o parafuso. Essa porquinha aqui é uma porca maior do que o meu parafuso, ela é mais grossa. Eu coloquei somente para ser um distanciador. Ele vai funcionar como um alongador do pino do ponteiro, para que o nosso ponteiro não pegue na madeira, ele fique livre. Tem um vão bem grande, tá vendo? Vou colocar nosso porquinho aqui. Pronto, tá pronto o nosso instrumento. Esse é o nosso instrumento, ok? E agora, como que nós vamos medir? Nós vamos utilizar a régua. Essa régua aqui, ó, ela mede centímetros. E eu vou colocar ela numa posição onde o pino do ponteiro, tá vendo que bate certinho? Dá para você fazer a leitura e é o ponto perfeito. E vou colar com 2 fitas, ok? Pronto, aqui está nosso instrumento. E agora, como fazer o outro relógio? O outro relógio nada mais é do que uma medida para medir o quanto vamos entortar na prensa, tá? Infelizmente isso daqui não é um instrumento de precisão, isso daqui é somente um instrumento de referência. Quando a bengala estiver na prensa, nós vamos fazer uma marcaçãozinha na bengala de forma que ela fique, por exemplo, marcada em 15 centímetros. E quando você começar a fazer pressão na prensa, ela tende a descer. Isso daqui é só um instrumento para a gente saber o quanto ela está baixando, entendeu? Para não ficar perdido, às vezes será que foi muito, será que foi pouco. É somente para isso. Vamos montar o nosso instrumento na mesa. É muito importante que esse instrumento ele fique fixo, bem fixo, e que você não movimente ele durante uma mesma leitura. Você vai pegar o peso, vai inserir o peso do ponteiro. Aqui nós já estamos garantindo que a curva do nosso ponteiro esteja o tempo todo em contato com a bengala. E vamos fazer uma calibração. A calibração do ponteiro é ideal que ela esteja no meio da sua régua. E aí é só começar a rodar a bengala na posição. E aí ele vai te dar a sua variação. Isso é o que o relógio mede. Eu já vi que está na parte superior. Então aqui o relógio está marcando o ponto mais alto, ou seja, onde o relógio está mais para baixo. Tá vendo? Ele teria que abaixar o máximo possível. Você anota essa marcação. Pode até tirar uma foto para ficar melhor. Se você for rodando ela, o certo é o ponteiro descer, subir, ó. Tá vendo como ele sobe? O ponto mais alto aqui na escala é onde vai estar curvo. É aquela parte que a gente viu que passa luz. Na hora que o ponteiro começa a baixar, ele já está chegando na parte que nós temos que aplicar a pressão. Ó como abaixa, viu? Esse daqui é o ponto mínimo. Deixa eu apoiar aqui novamente. Esse é o ponto mínimo. Ó, tá vendo? Qualquer lado que eu giro, o ponteiro mexe. Ó. Qualquer lado que eu giro, o ponteiro mexe. Então esse é o ponto onde vamos aplicar a pressão. Ok? Eu já tinha feito uma marcação prévia, tá vendo? Essa é a parte de cima. Agora eu vou só colocar
certinho no meio. Vou colar uma fita aqui e fazer a marcação exatamente de onde é o ponto mais alto, onde nós vamos aplicar a pressão. Bengala está na prensa, então. Eu coloquei ela, se vocês tiverem dúvida, eu coloquei ela numa disposição praticamente 2/3, tá? Do que sobra da bengala, que é o pedaço onde ela poderia amassar. Até aqui eu tenho a mesa do guidão. E aqui embaixo é o meu apoio, ó. Ele está um pouquinho entre a mesa, um pouquinho para baixo, certo? O outro lado é onde pega a canela, o retentor fica daqui para cima. Essa é toda a minha canela. Eu coloquei exatamente aqui, é um ponto médio. Já coloquei o pino está bem centralizado. E aqui, ó, só de eu ter apoiado o pino, já pode ver que abaixou para 14.6,5, 14.7. Tá vendo? Isso porque eu tô usando um papelão para não machucar a bengala, tanto nas partes de baixo, nos apoios, quanto na prensa. E toda vez que eu for bombar a prensa, ele vai abaixar um pouquinho, porque o papelão tá cedendo. Viu? Isso vai acontecer até endurecer. Ó, já chegou no ponto de endurecimento. Vamos considerar esse período o período que nós vamos começar a desamassar a bengala e fazer a encurvatura final, porque ela sempre volta um pouquinho. Eu acredito que vai ser mais ou menos 2 milímetros, tá? Não vou conseguir fazer tudo mostrando, porque eu tô sozinho, mas vai ser mais ou menos uns 2 milímetros daquela marcação. Apliquei a força necessária. Eu acho que não chegou a dar nem 2 milímetros ali no tanto que eu tinha imaginado, tanto pela força que eu tô fazendo. A bengala já foi desentortada, ok? Eu repeti o processo 3 vezes. Sempre é melhor você repetir mais processos do que ter que entortar ela por outro lado, ok? Então sempre coloca menos força do que você acha que é necessário. Eu vou mostrar para vocês como é a variação no ponto que eu acho que é exato para poder voltar para a moto, tá? Viu que a variação é menos de meio milímetro? Ainda tem um espacinho lá embaixo. Eu não sei se eu vou querer colocar ela de novo na prensa. Eu acho que essa variação aqui, ó, esse pouquinho de luz que tá passando, é bem compatível para deixar junto com a outra, né? É o suficiente, meio milímetro. Por isso do ponteiro ser grande desse jeito, né? A variação lá é tão pequena que o ponteiro ainda mostra que tá variando meio milímetro. Se fosse um ponteirinho menor, um ponteirinho aqui, por exemplo, ele nem iria mostrar essa variação, de tão pouco que ele varia. E se você colocar um ponteiro muito maior, ele vai mostrar uma variação nessa escala maior do que esse meio milímetro, ok? Uma coisa que é importante fazer, sabendo que ela ainda continua um pouco torta, é fazer uma marcaçãozinha para o lado dela onde está torto, né? A curvatura dela aqui no caso é para baixo, certo? Porque na hora de montar, coloca essa marcaçãozinha virada para frente na bengala e coloca de novo na mesa, ok? Vocês fazendo isso, com certeza a moto vai ficar alinhada, que você não percebe a diferença entre estar torto ou não, ok? Um abraço, muito obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode perguntar no canal. Até o próximo.